Frederico nasceu prematuro devido a uma pré-eclâmpsia que eu tive, né? A minha gravidez até as 31 semanas estava tudo bem. E quando eu comecei a inchar muito e a minha pressão começou a ficar descontrolada mesmo com o uso do medicamento. Para começar, eu não consigo falar da Manuela, que é a minha filha, que hoje está com 1 ano e 10 meses, sem falar do Davi, que foi o meu primeiro filho. O Davi, foi um natimorto em novembro de 2016. O Frederico, entre a minha pressão subir e ele nascer, foram 4 dias, que a minha pressão subiu numa segunda-feira e ele nasceu na quinta-feira. A gente estava monitorando ele por ultrassom, né, com Doppler, e ele entrou em sofrimento fetal. Então a gente teve que interromper a gravidez para que ele se recuperasse fora da barriga, né? Foi um susto muito grande para nós. Eu sou mãe de primeira viagem, meu marido é pai de primeira viagem. Foi um susto muito grande para nós ter um bebê prematuro, visto que a gente não teve nunca contato com um bebê prematuro. Então é muito diferente isso, foi muito diferente para nós. A minha gestação, ela é de risco. Já é previsto isso, porque eu tenho uma doença autoimune. Então é uma gestação que envolve cuidados. Então, quando eu descobri que estava grávida, eu já procurei um médico de alto risco e tive um acompanhamento com ele e foi muito bom. Um médico muito competente e me orientou bem em relação à minha gestação. Então, foi tranquilo, eu tinha que tomar enoxaparina na barriga, as picadinhas, que faz parte do tratamento, né? E então, desde o comecinho a gente já começou esse tratamento. Então foi uma gestação muito tranquila, tomando todos os cuidados possíveis. Eu sou mãe de UTI, de uns menininhos que já têm 6 anos, e eu vim contar para vocês como que foi saber que meus filhos nasceriam prematuros. Riscos, como que ia ser, e a gente trabalhava com metas de chegar o mais próximo possível do final. E então a razão do bebê ser prematuro é a doença autoimune que eu tenho. E nós descobrimos que a prematuridade seria provavelmente um fato quando eu estava mais ou menos com 24 semanas e eu precisei passar por uma consulta com um especialista, uma vez que os meninos estavam crescendo de forma desigual, né? E eles dividiam a mesma placenta, tá? Eles são monocoriônicos. E em consulta o doutor afirmou algumas coisas positivas, mas que a prematuridade provavelmente seria um fim. E o acompanhamento foi seriado para que essa prematuridade fosse sendo prorrogada, deixando de ser prematuro extremo, né, para uma tentativa de um prematuro ou um pré-termo, que seria muito próximo do data prevista de parto, né. E então eu fui sendo acompanhada pela minha médica e por uma ultrassonografista que fazia um acompanhamento com o Doppler para avaliar a possível sofrimento fetal de um dos meus filhos. E aí foi decidido a realização do parto no momento que esses exames foram mudando, né, piorando para o pequenininho. O outro estava bem, ele também era examinado, uma vez que existia o risco de, se um dos bebês morresse, o outro poderia morrer também. Então, foi um acompanhamento muito de perto para que tudo desse certo.
A Manu nasceu de 31 semanas e foi rápido, né? Foi uma internação muito rápida, porque, como eu disse, né, estava tudo indo muito bem, tudo muito tranquilo. E no final do ano de 2018, eu comecei a sentir alguns desconfortos que já eram da pressão. Minha pressão começou a alterar e eu tive o acompanhamento, fiz diversos exames. E para acompanhar mais de perto, eu internei no dia 24 de dezembro. Na semana que nós íamos completar os 7 meses de gestação, na segunda-feira eu passei mal no meu trabalho e fui ao postinho para aferir a pressão. Chegando lá, minha pressão estava 14/9 e eu fui orientada a procurar o meu médico. Eu tentei falar no consultório, só que eu não consegui, então eu fui no plantão, só que eu cheguei no plantão e ele quem estava lá. Ele me examinou, né, pediu o cardiotoco, pediu alguns exames de sangue e de urina, me afastou do trabalho e neste dia eu fui informada que provavelmente a minha gestação não iria até o final. Eu me afastei do trabalho, tomei as injeções de amadurecimento do pulmão e fiz os exames que ele solicitou e voltei ao consultório na quinta-feira. Na quinta-feira, quando eu cheguei lá, minha pressão ainda continuava 15/10 e eu precisei fazer um outro ultrassom de urgência. E como que foi esse parto prematuro? Ele poderia ter acontecido 2 dias antes, na verdade 4 dias antes, né? Nós estávamos numa sexta-feira fazendo as avaliações seriadas com ultrassom, né? Com Doppler, e deu uma alteração bem feia. E eles ainda não tinham completado 29 semanas, estávamos com 28 semanas e uns 5 dias. E eu saberia que abaixo de 29 eram extremos. Eu estava muito preocupada com o peso, com essas medidas, né? Com relação à idade gestacional deles também. Os exames estavam bons, então eu vim para casa. Fiquei em casa 29, 30, dia 31 de dezembro comecei novamente a sentir desconfortos por conta da pressão alta. Internei de novo, véspera de ano novo. São datas que vão ficar marcadas para sempre. Eu deixei na mão da minha médica, né, se nasceria naquela data mesmo, né, já tinha feito protocolo com o uso de corticoides, né, que é um protocolo para amadurecimento de pulmão, tinha feito já fazia uso de ômega 3 e deixei na mão da minha médica, ela preferiu aguardar mais 2 dias, né, para reavaliar. Na reavaliação ele deu uma melhorada, então nós aguardamos por mais 2 dias. E aí no dia 4 de novembro realmente a onda, né, que é do fluxo do ducto venoso, né, isso é muito termo técnico porque eu sou da área da saúde, então eu acabo sabendo um pouco. Ele ficou internado durante 20 dias na UTI e 5 dias no berçário, no Hospital São Joaquim aqui de Franca. E foi um período muito difícil para nós, porque nós tínhamos que ir vê-lo, né? Eu estava operada, então eu não podia dirigir. Dentro da UTI a gente tem várias intercorrências que podem acontecer, então é um período muito difícil. Então eu estava muito tranquila, muito bem orientada e muita fé de que ia dar tudo certo. E assim foi. Foi decidido então a interrupção da gestação, né, o parto prematuro, aos 29 semanas e 2 dias. Então, 4 de novembro, há 6 anos atrás, minha médica falou, você interna ao meio-dia, nós vamos fazer o parto no final da tarde. E o parto foi um parto cesáreo, né, o tempo que eu fiquei internada, eu tomei algumas medicações para tentar prevenir alguns problemas com os bebês, né? Uma vez que muita coisa acontece num parto prematuro, né? Pro bebê, para os dois, né? No caso. E então, perto de 5 horas, eu subi pro centro cirúrgico. Eu não sabia que
né? Na verdade, a minha médica falou que o pai poderia acompanhar, mas ela não recomendava. E quando eu subi, eu descobri que poderia, e aí depois eu já tava lá em cima, acabou que ninguém viu, né? E eu só pude escutar o chorinho deles, né? E engraçado que o menorzinho, mais sofrido, que estava sendo acompanhado de perto com ultrassom, teve um Apgar, né? Que é uma nota de respiratório, reflexos, mais alta do que a do irmão. Então, o meu pequenininho nasceu com 960 gramas, em torno de 37 centímetros, apesar do registro ser menor. E o Luiz Henrique, o G2, nasceu com 1,360 kg. Os dois perderam o mesmo peso no dia seguinte, né? De um dia para o outro, que é normal, toda criança perde peso. E aí foi a rotina, né, de uma mãe de UTI. O parto foi tranquilo, a parte difícil foi não ter visto os meninos, né? Porque apesar deles chorarem, e é uma coisa que eu também fiquei muito surpresa, eu não sabia que bebês de 29 semanas choravam. Então eu escutei os chorinhos, né? Então eu falo que eu tinha um gato e uma ovelha, porque eles choravam. E então foi uma parte muito emocionante escutar os chorinhos. A nossa volta para casa foi um pouco turbulenta, porque assim, nós somos pais de primeira viagem, então foi muito complicada essa parte de saber como lidar com um prematuro, né? O Frederico, quando ele veio para casa, ele tinha 1,650 kg, ou seja, ele era muito pequeno, né? Cabia assim no meu antebraço. Então, foi muito difícil para nós, né? Dar banho e conseguir lidar com um prematuro tão frágil, né? Tão pequeno. Eu me senti muito preparada para pegar a Manu, para dar, para amamentar, dar banho, porque tudo isso eu aprendi no hospital com as enfermeiras fazendo na prática. Elas ficavam do meu lado me auxiliando, porque é diferente. Você pegar um serzinho tão pequenininho, então você tem medo. Mas eu tive todo esse amparo dentro do hospital para saber cuidar da Manu. E na família, o apoio, a rede de apoio dentro de casa é importante, é imprescindível. O que eu tive com meu esposo, em todos os momentos, desde o início, desde quando a gente soube, todo mundo teve medo, porque já tinha acontecido uma vez, sabia que era de risco, mas todo mundo apoiando, todo mundo te ajudando, e isso também não tem palavras para descrever o quanto é importante todo esse apoio que a gente tem da família e dos amigos. Hoje a gente já tira de letra. Ela é uma menina muito esperta, muito inteligente, que demonstra pra gente a cada momento que ela é tão pequenininha, a gente pegou, a gente conheceu, a gente cuidou, isso é tão forte, tão uma criança tão esperta. Então isso pra gente também não tem como descrever. E complementando, né, a estadia no hospital, a minha médica, o nascimento foi na terça, ela me deu alta na sexta-feira, né, um pouco de tempo a mais, porque não é fácil você sair do hospital e deixar as crianças, né, internadas. Eu já passei por diversas situações. Eu falo que sair sem bebê é horrível, né, pior ainda deixando o filho no hospital. E eram 2. E eu fui muito bem acolhida como mãe de UTI. Eu sei que muitas coisas já melhoraram de anos para cá. Hoje existem hospitais que a mãe pode ficar 24 horas, mas eu confesso que talvez fosse ruim para mim, porque eu teria certeza que eu ficaria lá à noite. Eu sou uma pessoa que acaba sendo preocupada com quem tá precisando. Então eu falo, naquele momento eles estavam precisando de mim, mas eu tinha um filho mais velho, eu precisava voltar para casa.
E eu acabava voltando para casa no horário da noite, que é quando meu filho chegava da escola, né? Então eu fui muito bem acolhida, né? Nós tínhamos psicólogos, nós tínhamos todos os dias na parte da manhã reunião, né, para falar sobre a condição clínica, e algumas situações engraçadas aconteceram, né? Eles me deram alguns sustos no dia que a surpresa do primeiro colo, depois o pequenininho de repente foi estubado, eu chego na UTI, olho para os incubadores, falei, nossa, o Luiz Henrique tá de novo no CPAP, que eu olho para outra incubadora e a outra incubadora não tinha nada. Aí eu falei assim, não, gente, aquele lá que tá sem nada é o Luiz Henrique, o CPAP é o Guto. E já comecei a chorar de emoção, enfim. Pra quem tem um filho entubado e precisando de respirador, é um perrengue, né? Então foram se passando os dias, sempre o Luiz Henrique deslanchando, saiu do hospital quando completou 35 semanas de gestação, né? Ele tava faltando um mês, seria um mês de um prazo para nascer. E saiu super bem, né, mamando, né, então foi bem tranquilo. E nós deixamos o pequenininho em casa, no hospital. Então também teve um segundo sofrimento, né, sair com um bebê e deixar o outro no hospital. E eu sempre falo que toda vez que eu deixei o Guto sozinho, ele aprontava. Então começou a ter taquicardia, ele teve uma convulsão, assim, já tinha mais de 40 dias, não tinha motivo, né? E aí nós acabamos tendo que ficar em cima, né? E eu sempre enchendo o saco dos médicos. A verdade é que eu encho muito o saco dos médicos, eles sabem disso. Mas passou, né? Então passou Natal, passou Ano Novo. E aí no dia 8 de janeiro ele saiu, né? Então eu voltei com o Luiz Henrique para o hospital. Nós ficamos num quarto, né, separados, e aí eu pude tirar o Luiz Augusto do hospital. E o que me ajudou muito também, e ajuda muitas mães, eu conheci um aplicativo, Universo Prematuro. Como a gente sabe que a gente não deve comparar o nosso filho com outras crianças. Isso não é só com o prematuro, isso é com qualquer criança, né? Isso a gente não deve comparar. Porém, no prematuro a gente tem uma insegurança maior de, nossa, mas tá tão pequeno, nossa, não cresce, não engorda, será que tá bem, não tá? O que eu faço? O que ele tem que estar fazendo com essa idade corrigida, se aprende outros termos, né? Com o prematuro. E o aplicativo é uma fonte segura para você pesquisar, para te auxiliar quanto a isso. Porque você vai preenchendo e vai te dando retorno. Pesquisadores da Universidade de Franca desenvolveram um aplicativo que acompanha o desenvolvimento de bebês prematuros. E a ideia, Chico, é que esse aplicativo seja oferecido de graça e ajude mães em todo o país. Sou idealizadora do projeto Universo Prematuro. O projeto Universo Prematuro, ele nasce frente a uma vivência no acompanhamento da assistência ao recém-nascido prematuro por um período, e ele se torna vinculado ao Programa de Promoção de Saúde com apoio da Universidade de Franca, e o recurso oferecido pela Agência de Fomento FAPESP, ele nasce, ele se torna realidade. Hoje, com 2 anos trabalhando na construção desse aplicativo, ele é oferecido de forma pelo aplicativo nos celulares Android. Ele é oferecido para as mães, para acompanhar o desenvolvimento e o crescimento dessas crianças prematuras, no auxílio tanto em uma fala, né, acessível a elas, que possibilitam tarefas, o que fazer com a criança, numa forma de estimular de forma direcionada, até as respostas pelo chat. A mãe pode, pelo campo lá, dúvida, a mãe conversa com nossa equipe de uma forma muito rápida e obtendo resposta às dúvidas dela.
Nós não medimos esforços, temos parcerias, temos uma equipe grande em prol do cuidado da criança nascida prematura. Essas mães, elas recebem o nosso apoio de uma forma longitudinal. Hoje o aplicativo tem alcance até o primeiro ano de vida da criança, com uma expectativa de expandi-lo até 3 anos e posteriormente até 6 anos, onde nós poderemos pegar a proteção da primeira infância, oferecendo aí um acompanhamento para o desenvolvimento integral dessas crianças. Então isso ajudou muito a mim, né, quando em casa, após a saída do hospital, né, e acompanhar. Ali a gente pode registrar as fotinhas do bebê, a gente vai fazendo as atividades e isso te acompanhando no dia a dia é muito importante. Eu gostei muito e me ajudou muito. A minha história da Manu, que é a minha melhor história de vida, é assim, é um pedacinho da minha história. Se eu fosse contar toda a história, todo sonho, tudo que a gente viveu, eu ficaria horas falando. Então eu fiz um resumo do que eu passei até o momento e espero que vocês tenham gostado e que eu possa colaborar com outras mães. No momento que a gente está no hospital, que a gente está com um prematuro, é muito importante a gente conhecer outras histórias positivas para ajudar a gente a passar por isso. A gente ter fé e força e acreditar que vai ser bom, que a gente vai passar e que a gente vai vencer. Então, é isso. Um abraço. Fiquem com Deus. Então a gente tinha muita dúvida de como que a gente fazia alguma coisa ou outra. E é muito complicado porque, assim, hoje em dia tem muitos aplicativos, né, que acompanham o desenvolvimento de crianças e de crianças a termo, no caso, né? E no nosso caso, o Frederico, ele não era uma criança a termo, então era muito complicado para nós, porque a gente não tinha referência nenhuma, né, no celular, em aplicativo. Aí foi quando a gente começou a pesquisar, né, em relação a isso, para que a gente tivesse mais informações. Upon pillars of salt, pillars of sand. I hear Jerusalem bells ringing, Roman Calvary choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you'd gone there was never an honest word, but that was when I ruled the world. It was a wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become, a revolutionary's way. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman Calvary choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Esse aqui é o Frederico, ele é muito esperto, tá com um pouquinho de sono agora, mas ele é muito esperto e
sempre... Você tá fazendo beicinho? E... ele sempre foi muito estimulado, né, por conta dos exercícios.